Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Leci Setúbal e Paulo Renato, para o estudo do Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta com o programa Luz na Penumbra, Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 15, que fala sobre os médiuns escreventes ou psicógrafos. E estamos aqui novamente na presença da Leci Setúbal, contando com a compreensão de todos vocês, com carinho, com a assistência, lembrando sempre que o ouvinte pode assistir, pode e deve assistir toda a programação da Rádio Rio de Janeiro, tanto aquelas ao vivo quanto aquelas repetições, que são as gravações, né, porque é muito importante a participação de todos vocês nos programas ao vivo no YouTube, pelo YouTube. É importante, como sempre Eduardo ressalta, dar o like, compartilhar, se inscrever, porque é a participação de todos nós que faz com que a Rádio Rio de Janeiro continue a contribuir para o bem-estar, para o equilíbrio de milhares de pessoas em todos os lares, não só no Brasil, mas no mundo, onde as ondas da emissora cheguem. E Eduardo e todos nós sempre lembramos, Gerson Simões Monteiro também lembrava que a Rádio Rio de Janeiro é uma rádio para toda a família, que toda a família pode ouvir junta. Não é isso, Leci? Boa noite, queridos ouvintes. Lembrando também que a Rádio Rio de Janeiro tem o seu aplicativo, né? E através do aplicativo, você também que tem dificuldade, por exemplo, de ouvir pela Rádio Rio de Janeiro, pode ouvir pelo aplicativo da Rádio Rio de Janeiro. É só baixar na loja do seu celular. É o Play Store. Isso, é o Play Store. E você vai ter condições de ouvir a Rádio Rio de Janeiro, tanto ao vivo, quanto também algumas gravações. Então é muito importante que a Rádio Rio de Janeiro se expanda cada vez mais, levando a doutrina espírita a todos os cantos, principalmente não só no Brasil, mas em todo o mundo. Justamente. Então nós voltamos aqui aos nossos estudos. Nós, como falávamos inicialmente, nós estamos no capítulo dos médiuns escreventes ou psicógrafos, no capítulo 15 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. E hoje nós entraremos no tópico 179, que trata sobre os médiuns mecânicos. Falávamos no programa passado que iríamos retornar a esse primeiro parágrafo, porque iniciamos essa leitura, mas devido ao tempo nós não podemos desenvolvê-la, fazer os comentários que sejam pertinentes. Então, Alice, pode começar a leitura, começar do princípio. Isso. Desse item 179? 179 dos médiuns mecânicos. Quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. Então, nós falávamos na última gravação, na última reunião, que era uma maneira característica, a essa época, das manifestações. Os espíritos se utilizavam dessa cesta ou da prancheta para se comunicarem através delas, psicografarem através delas
E havia algumas características que nós vamos ver aqui nesse item, bem características bem diferentes e que naquela época eram necessárias para que se visse, se entendesse que havia alguma coisa além do que se estava vendo. Então nós vamos ver nesse item alguns detalhes que àquela época chamou muita atenção. É justo que você até comentava aqui no off, como se diz, né? Fora aqui desse momento, fazia comentários no sentido de que devia ser realmente muito estranho à época, mesas se movimentando, se inclinando com referência para essa ou aquela pessoa que estava ali presente aqueles fatos, aquela observação daqueles fatos, e como nós vamos ver aqui adiante, o lápis, a prancheta, ou o material que o espírito estivesse se utilizando. Seria uma coisa muito interessante para aquela época, ainda hoje, né? Se nós participássemos de uma reunião com essas características, nós realmente acharíamos, no mínimo, estranho. Embora nós tenhamos hoje tanto conhecimento com relação à doutrina espírita, ao conhecimento da influência dos espíritos nas reuniões mediúnicas, mas imagina naquela época onde tudo era novidade, né? Você ver uma cesta, uma prancheta se movimentando e ninguém se utilizando disso. Não havia uma mão física movimentando aquelas peças. Então era, no mínimo, curioso ver uma situação daquela, assim como foram as mesas girantes, né? Justamente, vai ser sempre estranhável presenciar fatos desse gênero. Eu não sei nem se ainda existem reuniões desse tipo que proporcionam esse tipo de fenômeno. Talvez exista alguma casa espírita aí espalhada pelo mundo. Né? Talvez por alguma necessidade que os benfeitores identifiquem. Pode ser que esse tipo de alerta, porque isso é um alerta, esse tipo de alerta ainda seja necessário em algumas comunidades, algumas aldeias, alguns rincões, cantos, né? Alguns bem cantões longínquos, né? Bem longínquos, de forma que esses fenômenos também, para essas pessoas, para essas comunidades ou aldeias, esses fenômenos também façam a função que fizeram inicialmente lá, antes de surgir propriamente a doutrina espírita, que é a função do despertamento. Às vezes até mesmo para resolver algum problema momentâneo. Né? Então, em alguns momentos a gente pode pensar, isso não acontece mais. Não tem utilidade. Não tem utilidade. Por quê? Bom, se a gente não tiver um médium, naquele momento ali, um médium psicógrafo, né, ou da psicofonia, pode ser que os espíritos se entendam que seja importante utilizar aquela técnica, né, mediúnica. Nós não podemos dizer, não existe mais, porque nós não temos conhecimento nem condições de dizer que isso não aconteceria mais. Porque se os espíritos decidirem, eles podem sim se utilizar dessas técnicas. Até porque o próprio Allan Kardec escreveu, está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre a autoridade da doutrina espírita, ele diz que, na verdade, a doutrina é dos espíritos e que se queimassem todos os livros, a fonte da doutrina continuaria a existir, porque são os próprios espíritos que fazem os médiuns. Né? Mediunidade, embora seja uma questão orgânica, o médium, propriamente falando, aquele médium ostensivo, venha com o corpo preparado para esse exercício da mediunidade,
mas esse exercício ele só vai se dar se os benfeitores espirituais entenderem que esse ou aquele espírito deva se comunicar com aquele instrumento mediúnico. Então, se os espíritos entenderem que seja necessário esse tipo de fenômeno em algum recanto desse do mundo, como tu falou, por uma necessidade de emergência, isso pode se dar. É o caso da minha avó, né? Não é esse caso da psicofonia, nem da psicografia, aquele caso que a minha avó se utilizou da questão das mesas girantes, né? Então, de acordo com a necessidade, no momento que a pessoa está passando por alguma situação difícil, os espíritos podem fazer com que se revele a presença deles de alguma forma que seja possível. Estou lembrando agora um fato narrado por um desses biógrafos do Chico, que eu não me lembro qual é, mas um fato que envolvia inclusive o Júlio César Grande Ribeiro e Chico Xavier e um outro grupo de pessoas que foram prestar auxílio a um menino que caíra num poço e alguém jogou uma corda para tirar o menino de dentro desse poço. O menino foi salvo com alguns arranhões, mas foi salvo. E no dia seguinte, ao passar novamente por aquele poço, alguém foi lá ver, dar uma olhada na sua profundidade e olhou o tamanho da corda de que eles se utilizaram. E eles verificaram que a corda era menor do que a profundidade do poço. Como é que a corda socorreu o menino que estava no fundo do poço? Aí o Chico teria dito que foram provavelmente os espíritos que fizeram uma emenda aí, entre aspas, de modo que o menino pudesse ser socorrido. Nós temos aí, no caso, um fenômeno, claro, que poderíamos dizer de materialização, porque o Jurim era um médium de materialização, o próprio Chico. Então, os espíritos se utilizaram daqueles recursos momentâneos para produzir um fenômeno físico, para auxílio a quem estava momentaneamente necessitado. Então, dizer que esses fenômenos não existem mais seria muita pretensão. Ingenuidade até, né? Até porque a gente não conhece todos os médios, não conhece todos os espíritos, não conhece todas as necessidades. Então, realmente é bom ficar sempre naquela expectativa de que o fenômeno pode se dar. Talvez não se dê comigo, com o meu conhecido, mas ele pode se dar ou se está dando em algum lugar para a prestação, muitas vezes, né? Para a prestação de serviço, para utilidade, para ser útil a alguém. Mas vai comentar esse trechinho aqui? A cesta se agita. Isso, a cesta se agita, por vezes, com tanta violência que escapa das mãos do médium e não raro se dirige a certas pessoas da assistência para nelas bater. Olha que coisa... Olha que coisa assim de se admirar, né? E de espantar, né? De se espantar, naquela época. Imagina você estar participando de uma reunião dessas, em determinado momento, aquela cesta que está sendo utilizada, ela vem na sua direção e com gestos que expressam movimentos humanos, causando sentimentos humanos, né? E a movimentação também pode levar a pessoa a entender que alguém atirou. Né? Ou o próprio médium. Ou o próprio médium pegou essa cesta e jogou contra alguém. Então é muito interessante a gente ver como que eram as reuniões naquela época, que eram experimentos, né? Então, nesse momento, para nós, hoje, ainda é difícil entender isso. Imagina aquela época. A pessoa pode questionar, e talvez isso aconteça muito, por que se estuda tanto o livro dos médiuns, tão repetidamente, melhor falando, né? Porque esse estudo do livro dos médiuns, o próprio Eduardo já fez algumas vezes, né? Chegou ao final, voltou, chegou ao final, voltou, e nós estamos aqui agora, Alice e eu,
né? Nós também estamos estudando, pensando sobre aquilo que nós estamos lendo, refletindo. Então, muita gente pode precipitadamente pensar qual é a utilidade desse estudo. Porque isso já passou, todo mundo conhece, já temos a doutrina espírita. Nós não utilizamos mais, né? Por que eu quero saber de mesa girante, se isso não é mais útil? Se agora a gente tem um mundo, um universo de informações do mundo espiritual, disseminado por tudo quanto é canto, temos diversos livros. Então pode ficar esse questionamento, e talvez seja por isso que muita gente não estuda realmente o livro dos médiuns. Acha que já sabe tudo, né? Porque acha que não é mais importante. Então as pessoas procuram o fenômeno através de outros recursos. Procuram o fenômeno através das psicografias, por exemplo, do Chico, do Divaldo Franco, do Raul Teixeira. As pessoas procuram a doutrina espírita, né, em diversas publicações, até seguras, publicações boas, realmente doutrinariamente falando, realmente boas. Mas é importante que a gente conheça a origem, porque o Allan Kardec, ao escrever esse livro, ele coloca lá, e a gente sempre repete isso, ele coloca lá na introdução do Livro dos Espíritos, que esse livro ele tem por finalidade dar o conhecimento sobre o mundo espiritual, né, àqueles que se interessam por essa pesquisa, né, pela pesquisa do mundo espiritual, para saberem como o fenômeno pode se dar. É importante isso, não é só importante saber que os espíritos existem, que foram as almas daqueles que viveram na Terra e que eles podem se comunicar. Isso só não basta, porque Kardec vem aqui nos mostrando, porque isso daqui é o registro de uma experiência, de diversas experiências vividas por Kardec, presenciadas por ele. Né? E isso custou a Allan Kardec muito do seu sono, do seu repouso. Então hoje, como ele mesmo fala, Allan Kardec disse que não se poderia hoje fazer um curso prático de espiritismo. E como é que nós vamos reprisar, vamos reproduzir todos esses fenômenos? Primeiro, nós não temos tempo, e segundo, não temos as médias com a qualidade tinha, né? que Allan Kardec tinha. Então é importante que a gente conheça como começou aqueles fenômenos, como eles foram analisados, sondados, e que eles foram a base para que Allan Kardec pudesse, depois, num tempo apropriado, publicar o Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental, a obra basilar da doutrina espírita. Então é importante conhecer as causas, as anterioridades da doutrina espírita, para que a gente possa valorizá-la. E dar segurança, né? A segurança de que é uma doutrina baseada em fatos, cientificamente comprovada. Quando a gente diz cientificamente, não é pela ciência de laboratório. É a ciência dos espíritos. Os espíritos nos provaram por A mais B, por uma série de fatos, que tudo que nós imaginávamos que não existia, existia. E existe até hoje. Né? É ela que nos dá a segurança de que pequenos fenômenos, às vezes, que acontecem na nossa casa, na nossa família, comprovam para a gente que alguma coisa aconteceu de diferente, né? Então, na minha família, nós já tivemos várias comprovações com relação a isso. Então, é necessário ter olhos de ver que essas coisas acontecem naturalmente e continuam acontecendo no nosso dia a dia. No ambiente do lar. No ambiente do lar, né? Então, são cirurgias que acontecem, né, na minha família, como eu já falei algumas vezes, já aconteceram cirurgias pequenas e cirurgias grandes, né, cirurgias onde os espíritos se utilizaram sem instrumentação nenhuma, fizeram uma cirurgia dentro da minha casa, né? Então a gente tem que ter os olhos de ver, mas para isso é necessário que haja o estudo da doutrina espírita, no caso aqui do Livro dos Médiuns,
para que nos dê a segurança de que o que nós estamos vendo é realmente um fenômeno espírita. Não é o produto da imaginação. Não é imaginação, é o acaso, é a sorte. Nem tudo foi o vento. Né? Não. Porque o pessoal às vezes fala, a louça caiu, quebrou, pode ter sido o vento. E é justo que assim pense inicialmente. Mas a doutrina espírita, o estudo do livro dos médiuns, nos leva a considerar uma outra causa, uma outra possibilidade de causa. Isso. Pode ter sido vento? Pode. Podemos ter colocado o objeto em falso em cima de algum móvel? Sim. Mas, eliminando todas essas causas físicas, nós teremos a possibilidade de chegar à conclusão de que há um espírito ali querendo se comunicar pelo recurso que ele encontrou, que é aí, no caso, o fenômeno físico. E não vamos dizer que tudo, né? Tudo são os espíritos. Isso o conhecimento da doutrina espírita vai nos levar a entender a situação e fazer a diferenciação de uma coisa e de outra. A eliminar as causas físicas. As causas físicas. Né? Então, isso nos dá segurança maior. Vamos continuar lendo? Vamos. E onde nós paramos? Bater outras vezes seus movimentos. Onde me perdi? Outras vezes, seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso. O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. Frequentemente é tirado longe com força, ou então a mão, bem como a cesta, se agitam convulsivamente e batem na mesa de modo colérico, ainda quando o médium está possuído da maior calma e se admira de não ser senhor de si. Digamos, de passagem, que tais efeitos demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos superiores são constantemente calmos, dignos e benévolos. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros lhes tomam o lugar. Pode, pois, o espírito exprimir diretamente suas ideias, quer movimentando um objeto a que a mão do médium serve de simples ponto de apoio, quer acionando a própria mão. Quer dizer, nós vemos aqui, como a Alessi falou, uma ação, digamos, que denota, que exprime sentimento. E nem sempre esse sentimento é o do médium, porque ele diz aqui, Kardec diz que o médium às vezes está calmo, está tranquilo, está suave, embora os seus gestos sejam mais violentos, mostrando muito bem aí pelo fenômeno que existe uma outra inteligência de que nós não estamos vendo, mas que se utilizam lá dos recursos que o médium oferece, no caso aí a mão, para escrever, e que essa inteligência que a gente não está vendo, e que ela que está imprimindo aqueles sentimentos naquele movimento, atirando o lápis, quebrando a ponta do lápis, socando a mesa. Então, a análise, o estudo dos fatos faz com que a gente retire o que é fantasioso, o que é ilusório, o que é charlatanismo, o que pode ser expressão do próprio médium, para ficar com o fenômeno em si mesmo, que é um espírito desencarnado, se utilizando dos recursos que o médium oferece, repito, que é o corpo físico, para que ele se expresse ou se faça conhecer no mundo que ele deixou, que é o mundo físico, que é o mundo material, onde nós nos encontramos. Então é interessante esses fenômenos. A Alessi trouxe para nós aqui um caso do livro Domínio da Mediunidade, mas parece que não vai dar tempo de você ler esse caso, né, Alessi? É um caso que envolve uma médium, não é isso? Que está no controle de um espírito que ia se comunicar, e que ele expressa esses sentimentos. Na próxima oportunidade, ali no livro ele diz que é um espírito inferior. Do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então vamos ficar por aqui. Alessi, fala mais alguma coisa? Não, já estamos terminando, né? E mais uma vez agradecemos aos ouvintes pela participação aqui conosco. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e abençoe a todos aqueles que venham nos ouvir.
e que entendam que nós estamos numa conversa, tentando realmente também nós compreendermos um pouco mais sobre esses ensinos que tanto bem faz para todos nós. Deus guarde os nossos lares em paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, sejam bem-vindos para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando sempre a vocês, mesmo sendo chato, que colaborem, se você gosta do programa, com nem que seja um real. Já ajuda muito o Clube da Fraternidade. Pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Astênio, aonde nós paramos o estudo? No nosso último programa, nós estávamos falando sobre a Revista Espírita do mês de março de 1860. E essa revista do mês de março de 1860, ela começa com a transcrição do Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E hoje nós vamos dar prosseguimento ao que nós vimos na sessão anterior, no programa anterior, que foram comunicações diversas. E aí Kardec transcreve um artigo que foi publicado num jornal da época, o Sickle, de 22 de janeiro de 1860, em que eles estão fazendo uma crítica ao Espiritismo, como se o Espiritismo achasse que ele era novidade. Então eles falavam que já lá em Tertuliano já existiam o que eles chamavam de mágicos, que eram os médios que eles chamavam de mágicos e tal. E Kardec faz uma observação dizendo que não tem nenhuma razão essa crítica, uma vez que os próprios espíritas e o próprio espiritismo sempre afirmou que ele não é novo, que ele é de todas as épocas, que faz parte da natureza. As pitonisas na Grécia. Quanto mais na antiguidade você vai, mais você vai encontrar esses fenômenos, essas comunicações entre os dois planos da vida. Bom, e aí, até então, que nós tínhamos visto no programa anterior, foram só as leituras dessas comunicações que a sociedade recebeu, e aí entra agora os estudos que foram feitos naquela mesma reunião, do dia 27 de janeiro de 1860. Então, nesses estudos, o primeiro estudo foi perguntas sobre o fenômeno dos globos metálicos ou de cristal como meio de obter comunicações. A gente se lembra, deve se lembrar do programa anterior, em que eles receberam uma das comunicações foi uma carta do senhor Henderson Mackenzie, falando sobre, ele era de Londres, falando sobre essas experiências do globo de cristal, que nós até falamos que hoje se chama normalmente bola de cristal. Bola de cristal. Não tem bola de cristal para poder adivinhar, etc. Então entra o estudo especificamente a respeito disso. E Kardec coloca o seguinte: perguntas sobre o fenômeno dos globos metálicos ou de cristal como meio de obter comunicações.
Kardec aqui não esclarece perguntas feitas a quem. Né? Muito provavelmente foi a São Luís, porque era muito comum a Kardec fazer perguntas a São Luís. Sim. Mas não somente a ele. Né? Então essas perguntas especificamente poderiam ter sido dirigidas a um outro espírito. Mas aqui não foi dito a quem. É respondido que a teoria desse fenômeno, o fenômeno dos globos de cristal, não pode ainda ser explicada. Para sua compreensão, faltam certos conhecimentos prévios, que nascerão deles mesmos e decorrerão de observações ulteriores. Ela será dada em tempo oportuno. Então, naquele momento, o espírito que respondeu disse que ainda não era o momento de explicar como aquilo se dava. Nós temos a impressão hoje, né, depois de tantas outras experiências, de tantas outras informações, que seria a escrita direta, né? Porque, embora a escrita direta, normalmente ela pode ser vista por qualquer pessoa. Né? Um grande exemplo de escrita direta foram os 10 mandamentos, né, recebidos por Moisés. Qualquer pessoa pode ver. São os espíritos que escrevem a partir do nada, entre aspas, né, mas a escrita está lá para qualquer um ver. Aqui, o que ficava escrito no globo de cristal, apenas os médiuns videntes, né, conseguiam ver. Né, mas o fato é que era uma espécie de psicografia, que ao invés de ir no papel, ia no globo de cristal. Agora ninguém usava lápis, né, para poder fazer aquela psicografia. Então seria uma mistura de psicografia com escrita direta. Né? Mas o próprio espírito aqui, a quem foi perguntado, disse que ainda não era o momento, né, de informar e tal. Tudo para e passo, né? Então o segundo estudo, nova evocação de Urbain Grandier, que confirma e completa certos fatos históricos e dá, além disso, sobre o planeta Saturno, explicações que apoiam o que a esse respeito foi dito. Nesse caso específico aqui, como nós estamos na revista de março de 1860, e Kardec diz que foi feita nova evocação de Urbain Grandier, e na Revista Espírita de 1858, que foi a que nós lemos anteriormente, não teve nada do Urbain Grandier, presume-se que foi na Revista Espírita de 1859, que é estudada por outra equipe. Né? Tá? Então, nova evocação de Urbain Grandier, que confirma e completa certos fatos históricos e dá, além disso, sobre o planeta Saturno, explicações que apoiam o que a esse respeito foi dito. Terceiro estudo. 2 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro de Abelardo, pelo Sr. Rose, o segundo de João o Batista, pelo Sr. Collin. Esse Sr. Rose, inclusive, vale destacar que era ele o médium que recebia as comunicações do Espírito Verdade, né? Embora ele mesmo tenha se atrapalhado depois, começando a receber uns falsos espíritos de verdade. Né? Ele criou uns problemas para o Kardec mais tarde. Mas aqui, então, ele recebeu uma comunicação do Abelardo, né? E um outro médium, o Sr. Collin, recebeu uma comunicação assinada por João Batista, né? Em seguida, tendo-se pedido a um dos espíritos sofredores que havia. Então, quando Kardec coloca como estuda, eles receberam as comunicações, eles estudaram. Ele só não passou para a gente o conteúdo das comunicações. Né? Mas o grupo que estava lá na reunião estudou. Bom, em seguida, tendo-se pedido a um dos espíritos sofredores que havia solicitado o auxílio de preces para vir comunicar-se espontaneamente, um dos médios escreveu o que se segue, aí abre aspas: sede abençoados por terdes consentido em orar pelo ser imundo e inútil que chamastes e que se mostrou ainda tão vergonhosamente ligado às suas riquezas miseráveis. Recebei os sinceros agradecimentos do Père Crépin, que teria sido esse espírito sofredor, né, que havia solicitado o auxílio das preces dos componentes dali da sociedade. E aí vem
essa manifestação desse espírito, agradecendo pelas preces que recebeu. A gente não faz ideia, né? E a gente usa, infelizmente, a gente usa muito pouco esse recurso da prece pelos desencarnados, né? E todos eles dizem que faz um bem danado, né? Partiram uma prece da terra, né? Em homenagem a eles, em direção a eles, enfim. Eles são lembrados, né? Aí vem agora informações, né, porque é o boletim, então informações a respeito da reunião, sessão particular de 3 de fevereiro de 1860. Como a gente lembrou no outro programa, uma reunião era geral, tinha aberta, né, e outra era particular, não era aberta. Aí nessa sessão particular de 3 de fevereiro de 1860, consta a informação de que a ata da sessão de 27 de janeiro é aprovada. Leitura da lista nominal dos ouvintes que assistiram à última Assembleia Geral. Nenhum inconveniente assinalado em sua presença. Né? Porque de vez em quando nessas assembleias abertas, nessas reuniões abertas, aparecia um engraçadinho, né? Então, exatamente. Sempre tem um engraçadinho. Nessa especificamente não teve nenhum problema. O senhor Dr. Gott, diretor do Instituto Homeopático de Gênova, é admitido como membro correspondente. Então, ele certamente tinha feito algum pedido anterior e nessa reunião eles admitiram esse Dr. Gott, né, como membro correspondente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Leitura de novos pedidos de admissão, adiados para a próxima sessão particular. Então, em todas as sessões surgiam novos pedidos de admissão na sociedade, né, porque despertava um interesse muito grande, principalmente das camadas mais letradas, né, da sociedade. E aí traz, na mesma sessão de 3 de fevereiro de 1860, comunicações diversas. Primeira delas, o senhor Allan Kardec. Então, comunicações aqui não são necessariamente comunicações recebidas dos espíritos, são divulgações, né, informações. Né? Então, o senhor Allan Kardec anuncia que uma senhora assinante da província acaba de enviar-lhe uma soma de 10 mil francos para ser usada em favor do espiritismo. Então o espiritismo sempre foi pobrinho de dinheiro, né? Então, mesmo a época de Kardec, ou talvez principalmente a época de Kardec, já necessitava de contribuições. Isso. Né? E essa senhora aqui, ela estava dando essa soma de 10 mil francos, que deve ter sido um bom dinheiro, né? Mas para que fosse usada em favor do espiritismo. Então, qualquer coisa que beneficiasse a divulgação do espiritismo, nas realizações da doutrina dos espíritos, poderia utilizar aquele dinheiro. E o mais interessante daqui são os cuidados que Kardec teve com o uso desse dinheiro, conforme a gente vai ver, porque Kardec, isso nós chamamos que é o nosso mestre, né? O mestre leonês, o que ele fazia, a gente deve procurar fazer também. Né? Então, tendo essa senhora recebido uma herança, ela deu porque recebeu um montão, né? A gente não sabe nem quanto ela recebeu, mas de qualquer forma, ela deu. Né? Quantos recebem... A intenção foi positiva. E quantos recebem e não dão nada, nem lembram. E ela, ao invés de lembrar em ajudar uma pessoa, ela lembrou em ajudar uma doutrina, né? A divulgação de uma doutrina. Então, tendo essa senhora recebido uma herança com a qual não contava, quer que dela participe a doutrina espírita, a qual deve supremas consolações e o ser esclarecida sobre as verdadeiras condições de felicidade nesta e na outra vida. Então ela estava tão feliz, isso em março de 1860, né? Ou fevereiro de 1860, a publicação aqui foi em março. Ela estava tão feliz por ter conhecido a doutrina dos espíritos que ela queria, de algum modo, contribuir, né, para o avanço da doutrina dos espíritos. E você vê, né, Astênio, que como as pessoas se identificam com o espiritismo, né? Lógico, racional, as pessoas buscam isso, né? E encontrar quem se identificou, buscaram esse tipo de adeptos. Sim. Então é muito bom saber. Então Kardec coloca aqui ainda algumas poucas colocações dela na carta. Ela diz o seguinte: vós me fizestes, diz ela em sua carta, compreender o espiritismo, mostrando-me o seu verdadeiro objetivo.
Somente ele, o Espiritismo, pôde vencer as dúvidas e incertezas que para mim eram fonte de inexprimíveis ansiedades. Eu marchava na vida ao acaso, maldizendo as pedras que encontrava no caminho. Agora vejo claro à minha volta. Diante de mim, o horizonte se expandiu e caminho com certeza e confiança no futuro, sem me inquietar com os espinhos semeados na estrada. Essa doutrina realmente é incrível, né? É muito Porque boa. o que acontece com um, acontece com todos, né? Exatamente. Nós sentimos muita segurança na vida Exatamente. em razão das diretrizes Exatamente. espíritas, né? Bom, desejo que este singelo óbolo vos ajude a espalhar sobre os outros a luz benfazeja que me tornou tão feliz. Empregai-o como entenderdes. Não quero recibo nem controle. A única coisa que faço questão é do mais estrito incógnito. Então, a gente observa que ela como cristã, né, e agora como espírita, ela queria cumprir a regra de não saber a mão esquerda o que dá a mão direita. Né? Então ela queria passar no anonimato e não queria nem recibo, porque ela confiava plenamente no Allan Kardec, no que iria ser feito daquele dinheiro. Aí Kardec continua dizendo o seguinte, a respeito da carta dela: respeitarei, acrescenta Allan Kardec, o véu da modéstia com o qual essa senhora se quer cobrir e esforçar-me-ei por corresponder às suas generosas intenções. Creio não poder melhor atendê-la, senão aplicando essa quantia naquilo que for necessário para a instalação da sociedade em condições mais favoráveis para os seus trabalhos. Então, ao que tudo indica, ele iria realizar algumas obras na sociedade, né, para que a sociedade, a gente vê, tem as sessões gerais com muita gente e tal, né? Então, melhorar as condições da sociedade. Um membro exprime o pesar de que o anonimato guardado por essa senhora não permita à sociedade testemunhar-lhe diretamente a sua gratidão. É um sentimento natural, né? A gente recebe uma ajuda que não é comum. Uma gratificação. Fala assim, bom, eu já não posso apertar a mão dessa pessoa e não posso nem enviar uma carta, né? Então ele lamentou que ela tivesse pedido o anonimato. Responde o Sr. Allan Kardec que, não tendo o donativo nenhuma destinação especial, senão o espiritismo em geral, ele se encarregou de sua guarda em nome de todos os partidários sérios do espiritismo. Insiste na qualificação de partidários sérios, tendo em vista que não se pode aplicar esse nome aos que, vendo no espiritismo apenas uma questão de fenômenos e de experiências, não lhe podem compreender as elevadas consequências morais e, o que é pior, dele se aproveitam ou fazem que outros o aproveitem. Porque para obviamente aqueles que não são partidários sérios do espiritismo, iria querer usar para vantagens pessoais esse dinheiro que recebeu, né? Sim. Então Kardec, ele fala assim, que ele se encarregou de fazer a guarda desse valor em nome de todos os partidários sérios do espiritismo. O presidente depositou na secretária uma carta lacrada. Bom, isso já seria a segunda comunicação nessa reunião. O senhor presidente depositou na secretária uma carta lacrada enviada pelo Dr. Vignal, membro titular, que só deverá ser aberta no fim de março próximo. Mais à frente a gente vai saber o que continha essa carta do Dr. Vignal, né, que o Kardec guardou na secretária. O senhor, terceira comunicação do dia nessa reunião. O senhor Netz envia um número da Illustration contendo o relato de uma aparição. O fato será objeto de exame especial. Então, mais à frente, eles irão examinar se Kardec vai publicar ou não, a gente não sabe, né? E aí terminaram as comunicações do dia e entram os estudos do dia. Primeiro estudo: observações a propósito dos efeitos de visões em certos corpos, tais como vidros, globos de cristal, bolas metálicas, etc., de que se tratou na última sessão.
o Sr. Allan Kardec pensa ser necessário que se descarte cuidadosamente o nome de espelhos mágicos dado vulgarmente a esses objetos. Propõe chamá-los espelhos psíquicos. Na opinião de vários membros, julga a Assembleia que a designação de espelhos psicográficos corresponderia melhor à natureza do fenômeno. Então, essa aqui é aquela questão que Kardec havia submetido aos espíritos, e que ele falou que ainda não era o momento, né? Mas mesmo assim, não era o momento de explicar como é que se dava aquele fenômeno. Mas mesmo assim, Allan Kardec aproveitou essa reunião aqui para dizer, bom, as pessoas estão chamando esses globos de cristal de espelhos mágicos, e de mágicos eles não têm nada, né? Exatamente. Então, Kardec sugeriu que passasse a chamar de espelhos psíquicos, mas parece que venceu a ideia da maioria de ser chamado espelhos psicográficos. E é interessante, né, que você se lembra, na nossa reunião anterior, nós até falamos que parecia ser uma mistura de escrita direta com psicografia, né, porque não era bem uma escrita direta, porque a escrita direta era vista por todos. E deram o nome, né? Exatamente. Deram o nome de espelhos psicográficos. Então já era melhor do que espelho mágico. Poxa. Né? Bom, aí dentro dos estudos vem o segundo estudo, evocação do Dr. Vignal. Então, se lembra que ele tinha mandado uma carta, né, lacrada e tal, né? Kardec manteve lacrada. Evocação do Dr. Vignal, que se ofereceu para um estudo sobre o estado do espírito das pessoas vivas. Esse não é o primeiro caso, nós já vimos outros, né? Sim. De pessoas de alto cabedal que se oferecem para serem evocados, se ofereceram para serem evocados na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ainda encarnados, né? Para ajudar nos estudos, né? Exato. Bom, responde com perfeita lucidez, aqui eles já tinham evocado, né? Então responde com perfeita lucidez as questões que lhes são dirigidas. 2 outros espíritos, o de Castelnaudari e o Dr. Colvier, comunicam-se ao mesmo tempo por um outro médium, daí resultando uma troca de observação muito instrutivas. Esse Castelnaudari, você deve se lembrar que ele era terrível, né? Quebrava lápis, etc. Né? Ele era danado. Inclusive, foi a história de um danado, era mesmo rebelde, o título. Era rebelde. E quando nós estudamos, aparecia na Revista Espírita como uma história de um danado. Exatamente. Era esse aqui. Né? Então, 2 outros espíritos, o de Castelnaudari e o do Dr. Colvier, comunicam-se ao mesmo tempo por um outro médium. Esses comunicam-se ao mesmo tempo, eu não entendi muito bem, não, né? Se na mesma reunião, ou porque... pode ser se ele estava psicografando, só se ele psicografava com uma mão um e com outra mão o outro. Exatamente. Né? Bom, daí resultando uma troca de observações muito instrutivas. Os médicos terminam, os médicos aqui, é porque o Dr. Vignal era médico e esse Colvier também era médico, tá? Então, os médicos terminam cada um por um ditado que traz a marca das altas capacidades que lhes são conhecidas. E aí Kardec coloca aqui entre parênteses, publicado mais adiante. Então, isso aí a gente vai conhecer mais adiante, né? E esse doutor Vignal, então, ele estava encarnado, o Colvier estava desencarnado, né? Bom, olha que engraçado, isso aí me levou a pensar que hoje, né, que nós estamos com a tecnologia mais desenvolvida, no Dr. Paulo Frutuoso, que é um médico e também se engajou no espiritismo. Sim, e está dando excelentes exemplos. Exemplos. Bom, e aí o nosso tempinho está avançando, a gente só tem mais 1 minuto e pouco, mas o terceiro estudo do dia foi: são obtidos 2 outros ditados espontâneos. O primeiro de São Francisco de Sales, pela senhora Mallet. O segundo pelo Sr. Collin, assinado Moisés, Platão e depois Juliano. Obviamente que Kardec não está assinando embaixo dizendo que foram esses espíritos mesmo que escreveram. Ele está apenas informando que existiram ditados espontâneos através desses médiuns aqui. Um foi assinado por São Francisco de Sales e outro por Platão. Moisés, Platão e depois um Juliano, que a gente não sabe que Juliano é esse, né? Bom, não que Platão e tal não tenha participado da vinda da doutrina espírita, né? Mas aqui a gente, como a comunicação nesse momento ainda não tinha sido submetida a uma análise, a gente não sabe se de fato eram eles. Era verídico ou não, né? Ou não. Bom, e aí depois passa para
para a sessão de 10 de fevereiro de 1860, que aí já era uma sessão geral, né? Aquela que é aberta aos curiosos, né? Dentre outros aos curiosos. Mas aí, como nosso tempo acabou, não adianta a gente entrar hoje vamos deixar para o próximo estudo. Nessa sessão, Tá, então, terminamos por hoje e a gente volta na semana que vem. Terminamos por hoje, como o Astênio falou, voltando semana que vem. Terminamos com eu, Amaury Santos, e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando sempre a vocês o Clube da Fraternidade. 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.